Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro. Eu normalmente costumo me apresentar como psicólogo e como formador na área de hipnose clínica ou terapêutica, como queiram. Mas hoje eu vou dizer que eu sou um gajo do oculto. Porque um dos mitos que está mais do que enraizado na hipnose é que a hipnose está ligada ao oculto, ao espiritismo, portanto, magia negra, feitiçaria. Portanto, se calhar eu avisava desde já a todas as pessoas que quisessem ver este vídeo para terem cuidado. Não prestem demasiada atenção às minhas palavras, não olhem fixamente nos meus olhos, porque alguma coisa vos pode acontecer. Vocês podem começar a ver coisas, entrar em contacto com espíritos, falar com os mortos, chamas vão erguer-se do chão ou vão descer pelo teto. Portanto, coisinhas destas podem acontecer. Mas não tenham problemas, porque gajos do oculto como eu têm uma finalidade que é, acabam presos, amarrados até as estacas e queimados vivos na fogueira, tal como acontecia nos tempos da Inquisição, com as supostas bruxas e supostos feiticeiros. Já o espiritismo é outra questão, porque o espiritismo tem como muita base algumas personagens históricas, como as irmãs Fox. Se vocês estiverem dentro da história do espiritismo, vocês já devem ter ouvido falar nas irmãs Fox, 3 irmãs que supostamente comunicavam com os mortos e que passavam essas mensagens que as procura. Claro que, ao contrário de quem hipnotiza, essas pessoas não deveriam ser verdadeiras membros do oculto, já que provou-se que as irmãs Fox eram uma fraude, porque elas próprias depois admitiam que enganavam as pessoas em troca de dinheiro. Não tinham nada a ver com o espiritismo, nada a ver com o oculto, era simplesmente uma estratégia para ganharem dinheiro. Como, aliás, quase todas as personagens ao longo da história do espiritismo. Talvez Nostradamus fosse aquele mais real, já que as suas profecias tinham um certo quê, não é, de alguma realização. Portanto, se calhar Nostradamus também dava aí uns toquezinhos na hipnose, já que, tal como eu, é um indivíduo oculto. Mas porquê é que eu não haveria de ser um gajo do oculto? Afinal de contas, eu sou um psicólogo. E os psicólogos, não é, que às vezes com as suas conversas conseguem fazer grandes coisas, como ler a mente das pessoas. Às vezes nós conseguimos prever aquilo que vai acontecer. Se calhar somos gajos do oculto. E se calhar nós conseguimos ler os pensamentos das pessoas. Ou então passamos anos e anos e anos a estudar as ciências comportamentais, cognitivas e de todas as outras teorias psicológicas que vão existindo e que já existem desde há mais de 100 anos, e que se calhar, devido à nossa constante formação, nós somos pessoas que se especializam no comportamento humano e que se calhar há algumas coisinhas que nós até conseguimos prever face ao nosso conhecimento, face à nossa experiência, face a enormes variáveis. Se calhar.
ou então continuamos a ser apenas gajos do oculto. Não é? Mas o meu argumento é o seguinte: os meus outros colegas que não pensem que se safam. Porque esperem aí, não é? Hipnotizar alguém é uma cena do oculto. Pedir a uma pessoa para se focar, para focar a sua atenção num determinado ponto, palavras, sons, imagens, sensações, para a pessoa fechar os olhos e a partir daí ter experiências que são concebidas para ajudar terapeuticamente. Pá, se isso é uma cena do oculto, e vamos admitir que eu sou um gajo do oculto, pá, esperem aí, também há muitos de vocês que andam metidos nas cenas do oculto. Porque há aqui muita cena marada. Não se pensam que vocês se livram, não é? Porque é assim, hipnose e estas cenas é uma cena do oculto, é marado, mas então e mindfulness e meditação? Porra, a cena de ficar ali parado, fechar os olhos, focar na respiração, deixar os pensamentos fluírem, aceitação, etc. Desculpa lá. Isso também é uma cena do oculto. Porque isso não é uma coisa que normalmente as pessoas poderiam fazer. Bem, agora não tanto, porque agora mindfulness e meditação é culturalmente aceito. Aliás, é uma das maiores estratégias de marketing que existe. Até a terapia já assimilou isso, até já há modelos próprios, não é? Para agarrar a meditação. Portanto, até a terapia já é uma cena do oculto. Não é? Epá, e então e aqueles gajos que mandam o pessoal deitar-se no divã e começam a dizer, olha, eu vou dizer aí umas palavras e vocês, sem pensar, respondam-me lá a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Associam palavras com pensamentos e ideias. Uau, espera aí, a cena de associar coisas da mente à realidade, fogo. E que tenham muito poder, bem, isso aí pode ser uma cena do oculto. Bem, e pesquisar significados nos sonhos. Interpretar aquilo que acontece num determinado sonho que a pessoa tem. Aliás, a própria questão do sonho, nós temos essa capacidade. Esperem aí, se calhar já andamos aqui a cheirar qualquer coisinha. Se calhar isto é a cena do oculto. É. Interpretar sonhos? Os sonhos podem ter um outro significado. Isso é muita cena do oculto. Certo. Ok. Pá. Mas os meus amigos cognitivo-comportamentais também não pensem que se escapem, porque vocês também fazem muitas cenas do oculto. Então pedir à pessoa para fechar os olhos e relaxar todos os seus membros, sentir tensão, 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 depois libertar a energia, libertar a tensão, ficar ali quase a cena de borracha. Dizer à pessoa para fazer isso, isso é uma cena do oculto. Como é que uma pessoa normalmente não relaxa assim tanto? Ou se calhar tem mais dificuldades em relaxar assim tanto. Isso é uma cena do oculto. Exposição. Fogo. A expor a pessoa aos seus receios de forma bem sucedida. Epá, isso é muito perigoso. Isso é uma cena também muito marada. A pessoa confrontar os seus medos. Espera aí. Então, reestruturarmos os nossos pensamentos. Arranjar uma forma de reestruturar os nossos pensamentos. Poder dar a volta àquilo que a gente pensa. A sério? Um gajo que faz isso tem que ser um gajo do oculto. Para poder mostrar à pessoa uma forma diferente de pensar, que é quase manipular ou proporcionar à pessoa
a gerar novos pensamentos. Isso é uma cena do oculto. Foco. Isso é magia negra. A gente sacamos aqui de umas notas, tiramos ali uns apontamentos. Olha, então vamos propor isto. Isto é tipo feitiçaria, mais alto nível, não é verdade? Fogo. Ou então mesmo quando nós pedimos à pessoa para imaginar coisas, visualizar na sua mente como se utilizar a imaginação, projetar coisas como de que forma é que você se vê daqui por 5 anos. Estamos a pedir o quê? Previsões para o futuro? Para a pessoa ver o seu futuro? Isso é uma cena do oculto. Não é isso que o pessoal fazia antes. Tentar adivinhar o que é que vinha para aí. Isso é uma cena do oculto. Para as pessoas que o conseguem, fogo. Muito à frente. Muito à frente, não é? Então e aqueles que pedem? Não, isto então, fogo. Isto então é mesmo feitiçaria negra. Aqueles que pedem às pessoas para colocarem uma parte de si ou colocarem seja uma pessoa com quem têm uma relação ou mesmo alguém que já faleceu ali numa cadeira vazia e falar com ela como se fogo, isso é uma cena muito amarada. Ou então quando a pessoa passa de uma cadeira para outra e aquilo é como se fosse uma das suas partes. Não, isto é do oculto mesmo. Extraordinariamente avançado. Feitiçaria negra até. Nem sei como é que isso não está no livro de São Cipriano. Se calhar. Talvez numa nova edição. Epá, fogo. Afinal de contas, pá, os gajos da hipnose não são os únicos gajos que se metem no oculto. Quer dizer, todas estas cenas são tanto ou quanto o oculto. Epá, mas sabem o que é que hipnose e todas essas coisas que eu referi têm em comum? Sim, para além de serem do oculto, ainda bem que são do oculto, mas todas essas formas, bom, menos as psicanalíticas, porque é muito difícil ainda de validar, mas estes procedimentos, todas estas técnicas do oculto estão empiricamente validadas, cientificamente. Pá, como é que uma coisa que é científica pode ser do oculto na mesma? Epá, eu não sei. Bem, mas uma cena do oculto, mas mesmo do oculto é como é que uma mulher, pelo menos uma que tenha sido noticiado, como é que uma mulher consegue ter um parto absolutamente natural sem qualquer recurso à anestesia, a criança saiu dali normalíssima, etc. A mãe também estava nas 7 quintas. E como é que ela conseguia fazer isto? Hipnotizaram-na. É o que eu digo, isto é feitiçaria negra, meus amigos. Cenas do oculto. Claro que, não é? Pronto, ok, a mulher beneficiou ainda mais. A recuperação acho que ainda foi mais rápida e mais suave do que se fosse com a anestesia química. Pá, porque puseram um feitiço em cima. Claro, isto é feitiçaria negra, mas do mais avançado. Ou até mesmo notícias que vêm de países, nossos países da Europa, de centros médicos que têm equipas de anestesistas especializados em hipnose, que já houve uma data de intervenções, inclusivamente operações cirúrgicas de peito aberto e de cardiologia, etc., também a idosos. Foi onde é que isto do oculto já vai. Até mete idosos à mistura. Epá, e
e nada acontece, quer dizer, que corre tudo umas mil maravilhas. As pessoas ali entram, saem como se não tivesse acontecido nada. Sem recurso à anestesia química, sem nada certo. Pá, tu oculto, meu. Sério. Portanto, os gajos que fazem hipnose devem ter mesmo um pacto com o diabo. Fogo. Bem, mas vocês nem queiram imaginar, não é? Praticamente eu não posso sair de casa. Ora, porquê é que eu não posso sair de casa? Fogo. Porque, sendo eu um gajo do oculto, não é? Se eu saio de casa quando eu vou às compras, ui, aquilo é um do caraças, porque o INEM tem que vir sempre atrás de mim, e já para não falar na polícia, não é? Porque depois, atrás de mim, à minha frente e do lado, tem sempre uma multidão de pessoas a caírem desamparadas para o chão, só porque olham para mim. E lá está, quando se olha nos olhos de um gajo que faz hipnose, como esta cena do oculto, feitiço para cima. Feitiçaria para cima. Isto é do pior. Porquê? Porque estas cenas são do oculto. Por outro lado, ajudam pessoas. Pá, então como é que é? Do oculto. Por outro lado, eu não sei. Bem, eu vou dizer isto. Se calhar algumas pessoas não andam nestes membros. Isto aqui é tudo cenas de... Se calhar não andam no oculto, mas... Como é que em livros reconhecidos de autores cuja reputação é inegável, não é? Como, por exemplo, este livro aqui, que vocês não veem porque a imagem aparece aqui invertida, mas este novo livro é o Dicionário de Psicologia. Um dos autores deste livro foi o ex-bastonário da Ordem dos Psicólogos. Foi coautor deste livro. Pronto. Estas pessoas devem ter fortes ligações com o demo, ou então permitiram que o demo inserisse aqui no meio, porque sendo autores, não é? Eles podiam dizer não, nós não queremos estas coisas aqui. Certo? Pronto. Mas o que é um facto é que a feitiçaria negra já chegou aqui a este livro. Ok. Ao final de 18 minutos eu vou falar um bocadinho sério, porque se vocês ainda não perceberam, eu estava a ser sarcástico. Apenas para falar sobre, de facto, um dos outros grandes mitos da hipnose, que é ela ser envolvida com questões do oculto, do espiritismo, seja lá o que for. E porquê? Porque a hipnose é utilizada em contextos de entretenimento em que as pessoas parece que agem como marionetas, o que não é verdade. Eu já expliquei esse facto em outros vídeos, noutros textos. Já há muita coisa descrita sobre hipnose de palco, portanto, se as pessoas quiserem dar ao trabalho e à procura e verem como é que realmente aquilo funciona, vão perceber que isso é tudo menos feitiçaria. Aliás, hipnose é tudo menos feitiçaria, mas as pessoas ainda pensam isso. A outra associação é feita por aqueles que, de alguma forma, decidiram trazer hipnose para o campo não é do espiritismo, é da espiritualidade, no sentido de ser uma forma de entrar em contato com determinadas crenças religiosas ou, quiçá, modas que hoje em dia têm surgido, como por exemplo as vidas passadas. Hipnose não tem nada a ver com vidas passadas, só teve a ver quando houve pessoas que foram buscar e apessoar-se
delas, como veículo de vidas passadas. Terapias regressivas sempre existiram, muitas delas sem qualquer recurso à hipnose. Portanto, hipnose foi, digamos, uma área que não tinha nada a ver e que as pessoas simplesmente foram buscar. Não sei se devido à sua espetacularidade, não sei se devido aos seus efeitos, não faço a mínima ideia porquê, mas foi buscada. E a partir daí, quando se fala em hipnose, as pessoas associam automaticamente a vidas passadas, mas também é porque esses assuntos também vão para a televisão ou para outros locais de mídia, como inclusivamente as plataformas de redes sociais ou de YouTube. Portanto, é a partir daí que este assunto vem. Portanto, hipnose não tem nada a ver com isso. Hipnose é um procedimento, uma técnica, um estado, como quiserem chamar. Aquilo que acreditam ou aquilo que defendem em termos teóricos da hipnose, para mim é completamente irrelevante. Agora, hipnose não é tão diferente como uma interpretação dos sonhos, uma associação livre de ideias, uma dessensibilização sistemática, um relaxamento muscular progressivo, uma reestruturação cognitiva, uma tarefa de cadeira vazia, uma tarefa de 2 cadeiras, intervenções paradoxais. Não é diferente de qualquer procedimento que se possa fazer em psicoterapia. Ele simplesmente é diferente, porque é diferente, mas um relaxamento muscular progressivo e uma tarefa de cadeiras também são diferentes, também têm um aspecto visual completamente diferente e, no entanto, são tão feitas. E eu queria deixar aqui, agora continuando a falar a sério, queria deixar aqui esta referência. Este dicionário de psicologia foi portanto, um livro, uma obra que recentemente foi lançada por 2 pessoas que fazem parte da Ordem dos Psicólogos e também da Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais, Cognitivas e Integrativas, sendo que o professor Telmo Batista é o atual presidente da APTCCI e foi ex-bastonário da Ordem dos Psicólogos. O Dr. David Neto, para além de ser formador na APTCCI, também ele próprio é responsável pelas especialidades em Psicologia e o presidente do Conselho de Especialidades de Psicologia Clínica e da Saúde. Portanto, são 2 pessoas respeitadas, são 2 pessoas com um enorme palmarés clínico, um enorme palmarés académico e um enorme palmarés formativo. Portanto, este livro fala sobre muitos dos conceitos que são utilizados em psicologia e em psicoterapia e foi escrito por vários autores. Portanto, como veem aqui, todas estas colunas são os listas de todos os autores que participaram neste livro. E quando eu folhei o índice, qual foi a minha grande surpresa e extrema felicidade quando, na página 250 deste livro, eu encontrei aqui, na página 250, uma definição de hipnose numa obra de psicologia, numa obra de psicoterapia. Uma definição que foi escrita pelo professor Carlos Pires, que curiosamente foi o autor do primeiro livro de hipnose de todos que eu li, e que foi aquele que me apresentou à área, tirando obviamente a minha experiência em hipnose. E portanto, eu vou só ler aqui o primeiro parágrafo. Designa-se por hipnose o procedimento ou o estado induzido por esse mesmo procedimento,
Alguns autores defendem que deveria chamar-se hipnotismo ao procedimento e o estudo desta área, reservando-se o nome hipnose para o resultado. Exemplo, estado. O procedimento hipnótico inclui a chamada indução hipnótica, que é caracterizada pelo uso de diversos tipos de sugestão, exemplos idiometuras, com o objetivo de promover mudanças sensoriais, perceptivas, cognitivas, emocionais, comportamentais, motivacionais e outras. Este é apenas o primeiro parágrafo. No entanto, eu queria só deixar aqui mais um parágrafo que eu acho bastante elucidativo. Existe um grande debate sobre a natureza da hipnose, nomeadamente sobre se esta se caracteriza ou não pela existência de um estado alterado de consciência e que esse estado seja específico da hipnose e tenha igualmente marcadores específicos. Outro ponto de debate é sobre o uso da expressão hipnoterapia. Para alguns, esta refere-se a um domínio profissional específico, caracterizando profissionais usando sempre a hipnose como procedimento terapêutico único. Outros autores levantam dúvidas sobre o uso exclusivo de técnicas hipnóticas com fins terapêuticos. Neste caso, a hipnose deverá ser integrada e usada no contexto das terapias psicológicas, no caso da profissão psicológica, e jamais como uma terapia em si. Isto afirmado por um psicólogo, por um psicoterapeuta, por um investigador na área de hipnose, num livro dedicado à psicologia. E com esta definição eu fico-me. Espero que tenham uma boa semana, um bom fim de semana e até uma próxima.